Olá pessoal, em mais uma aula de Geometria Espacial, nessa questão 19 nós vamos iniciar o estudo dos cilindros, tá? E a questão diz o seguinte: calcule a área total e o volume dos cilindros cujas medidas são dadas. Então são três itens, e aí, sem mais delongas, vamos iniciar aqui o item A, que diz que o cilindro é um cilindro reto, ou seja, a altura desse cilindro é perpendicular à base, tá? Ele tem raio da base de 6 centímetros e a altura de 5 centímetros. Então, vou fazer aqui um esboço que representa o que é dito no item A. Lembrando que esse esboço ele não precisa ser fidedigno na escala ao que está no enunciado. Precisa mesmo trazer as informações dadas corretamente colocadas na figura, né? Então vamos lá. Então digamos que esse aqui seja o cilindro, ok? O cilindro ele tem duas bases circulares, certo? Aqui uma base circular, como está em perspectiva, parece uma elipse. Aqui a segunda base. Essa parte está tracejada porque ela fica encoberta, fica por trás do corpo do cilindro. E qualquer reta que nós peguemos, tá certo? Segmento de reta, unindo um ponto aqui na circunferência de uma das bases ao ponto correspondente na circunferência da outra, formando 90 graus aqui, tá? A gente chama esse segmento de geratriz. Daqui a pouco a gente volta a falar dele. Bom, nesse caso aqui, o raio é de 6 centímetros. O raio é 6 centímetros e a altura é 5 centímetros, tá? Pronto. E aí a gente vai então calcular a área total. A área total vai ser o quê? É a área da base multiplicado por 2, né? Já que eu vou ter essa área aqui dessa base inferior, depois a base superior, e depois somar com a área lateral, ok? Gente, como a base é um círculo, então qual é a fórmula da área do círculo? πr ao quadrado, tá? Então, π vezes r, que é 6, ao quadrado, vezes esse 2, porque, como eu já disse, são duas bases, e a gente vai calcular a área das duas, somado com a área lateral. Pessoal, a área lateral do cilindro, tá? Se nós passarmos aqui uma tesoura, por exemplo, fizermos um corte aqui, segundo essa geratriz, e abrirmos essa área lateral, ela vai ficar planificada e sua planificação vai ser o quê? Vai ser um retângulo, tá? Um retângulo que tem a mesma altura do cilindro e essa base do retângulo é exatamente a medida da circunferência da base, ok? E aí a circunferência ela é dada por 2πr, ok? Nesse caso o raio é 6, então vai ficar 2 vezes π vezes 6, tá? 2 vezes π vezes 6, que dá 12, né? 12π. E aí a gente tem que a área total vai ser, então, 6 ao quadrado é 36, vezes 2 dá 72π, somado com 12π, o que totaliza 84π. Isso em centímetros quadrados, tá certo? Pois estamos tratando com área. Qualquer dúvida, poste aí nos comentários. Ainda no item A, é pedido que nós calculemos o que? O volume. O volume do
cilindro, tá? O volume do cilindro, a exemplo do volume do prisma, é só você fazer a área da base e multiplicar pela altura. Então, aqui a área da base nós já calculamos. Aqui, ó, deu 36π. E a altura 5. Aqui. Então, o volume desse cilindro, 5 vezes 36 dá 180 π centímetros cúbicos, ok? A área é em unidade quadrada e o volume em unidade cúbica. Qualquer dúvida, poste nos comentários. Vamos ao item B. No item B, mesmo exercício, só que agora o cilindro também é reto, só que ele fala que o diâmetro da base tem 2 centímetros e a altura é 4. Então, vou fazer aqui também um esboço. O diâmetro da base tem 2 centímetros e a altura tem 4 centímetros. Gente, dizer que o diâmetro tem 2 centímetros, tá? O diâmetro seria essa distância aqui, ó. Então, quer dizer que o raio é a metade do diâmetro. O raio é 1 centímetro e a altura 4. Então, vamos calcular a área total, que, como nós vimos, é 2 vezes a área da base, e aí soma com a área lateral, certo? Então, vamos lá. 2 vezes a área da base, πr ao quadrado. Como r é 1, vai ficar π 1 ao quadrado, mais a área lateral. Lembra que a gente recorta aqui segundo uma geratriz, quando abre fica um retângulo, tá? A base desse retângulo é 2πr, que no caso o raio aqui é 1, então vai ficar 2 vezes π vezes 1, e a altura 4, ok? A área lateral de um cilindro, a área de um retângulo, a área lateral de um cilindro reto. Daí a gente vai ter então que aqui é 2π somado com 8π, ou seja, 10π centímetros quadrados, certo? Vamos ao volume. O volume é a área da base vezes a altura, né? A área da base nós já temos aqui, ó, deu 2π, na verdade, a área da base deu só π, né, gente? Cuidado aí, tá? Esse 2 aqui é que é 2 vezes a área da base. Quero só a área da base, então π vezes a altura, 4. Então, o volume ficou 4π centímetros cúbicos. Ok, gente? Só reforçando, para não restar dúvida, aqui na área total, a gente faz 2 vezes a área da base. Esse 2 está aqui. E a área da base é πr ao quadrado. O raio, nesse caso, é 1. π 1 ao quadrado. Então, a área da base fica sendo π. Ok? Vezes a altura, que é 4, 4π. Bom, vamos agora ao item C, para finalizar essa nossa videoaula. No item C, vamos ver aqui o enunciado, ó. O item C, o cilindro, ele é oblíquo. O que é um cilindro oblíquo? É que ele tem uma inclinação. Vou aqui desenhar para vocês verem. O raio da base é 5 e a geratriz tem 10 centímetros. E a inclinação é de 30 graus. Então, vou fazer aqui o esboço, tá? Desse cilindro oblíquo. A gente vai ter aqui uma base, existe a inclinação, ok? E aí a outra base
lá em cima, certo? O que é que nós sabemos? Que o raio é 5. A geratriz, que pode ser representada por esse segmento aqui, ó, é 10. Mas não somente esse segmento, poderia ser esse outro aqui, ó, ou qualquer um segmento que unisse aqui um ponto na circunferência de uma da base ao ponto correspondente na circunferência da outra base, tá? Eles têm que ser correspondentes, certo? Ou seja, se a inclinação é 30 graus, então essa geratriz ela também teria que ter 30 graus, igual essa aqui. Aqui eu vou só prolongar aqui o plano da base para indicar que aqui nós temos 30 graus, certo? Bom, e aí vamos calcular a área total, que é 2 vezes a área da base mais a área lateral. A área total, então, vai ser 2 vezes a área da base. A base continua sendo um círculo. πr ao quadrado é a área do círculo. Como o raio é 5, π 5 ao quadrado. π 5 ao quadrado. Mais a área lateral. Gente, a área lateral dessa vez, se nós passarmos aqui uma tesoura, segundo a geratriz dessa, o que é que nós vamos ter? Que figura nós vamos ter? Nós vamos ter um paralelogramo, tá? Mas a área do paralelogramo é igual à área do retângulo, base vezes altura, ok? Então, a gente precisa saber quem é a base. A base é a circunferência, certo? A base desse paralelogramo é a circunferência, C igual a 2πr, certo? Já a altura não é 10, tá? Cuidado. A altura vai ser a distância aqui entre as duas bases. Então, você pode tracejar aqui, ó, formando 90 graus com o prolongamento da base. E aqui nós temos a altura, tá? Usando a trigonometria, sem dificuldade, você vai chegar que a altura é 5. Se você não entendeu essa parte, pode me perguntar nos comentários, tá certo? Que eu gravo uma videoaula só ensinando esses cálculos da trigonometria no triângulo retângulo, ok? Bom, então voltando para cá, a gente vai ter que a área lateral vai ser 2π5, 2πr, vezes a altura, que também é 5. E aí, aqui vai ficar 25 vezes 2 dá 50π. E aqui, 25 vezes 2 também vai dar 50π. Então, a área total vai ser de 100π centímetros quadrados. E o volume? Área da base vezes a altura, do mesmo jeito, tá? A área da base nós já temos. Aqui, gente, ó, a área da base, esse 2 aqui é da fórmula, a área da base é πr ao quadrado, então 25π vezes a altura, que é 5. Essa altura aqui, ó, não é o 10, tá? Cuidado, essa altura aqui. Então, o volume vai ser 5 vezes 25, 125π centímetros cúbicos. Gente, qualquer dúvida, posta aí nos comentários e até a nossa próxima aula.